Olá, concurseiros, eu sou o professor Luiz Santos, professor da Central de Concursos, Direito Administrativo, Constitucional e a Legislação. Estou aqui para dar aula para você de um assunto muito legal chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência. Na verdade, é uma lei federal, a Lei 13.146 de 2015, comumente cobrado nos concursos da magistratura e que agora também cai aí para técnico, analista do TRE de São Paulo. Esta lei, ela cuidou basicamente, de dar mais direitos, ampliar alguns assuntos que já eram tratados em legislações anteriores sobre a pessoa com deficiência. E vai envolver muitos assuntos, como, por exemplo, prestar concurso, ter uma tratativa diferente dentro de empresa, quando for empregado, regrado pela CLT, regrinhas próprias também do Código Civil Brasileiro, que foram alterados em detrimento disso, e alguns assuntos voltados em várias legislações, inclusive de natureza criminal. Portanto, vamos aqui atentar aos vários detalhes que serão tratados dentro dessa legislação, atentar para os pontos mais importantes, evidentemente, porque trata-se de uma lei extensa, com muitos artigos, e nós temos aqui 2 aulas para tratar do tema, dividimos em vários módulos, mas ainda assim tive que pegar a parte mais importante para você. Nesse primeiro módulo de aula, eu vou conceituar esse estatuto. Vou também fixar a aplicabilidade desse estatuto, voltado aí, claro, sempre para a pessoa com deficiência. O objetivo é introduzir conceitos, dar aí a amplitude da Lei 13.146 de 2015 e já lançar para você um desafio, você que está aí me assistindo. O Estatuto da Pessoa com Deficiência aplica-se aos municípios? Interrogação. Fique com essa dúvida, já nós vamos tirando ela aí durante a aula e no final você responde com tranquilidade. Lembrar aqui a vocês que o Estatuto da Pessoa com Deficiência provocou uma série de alterações em várias legislações, ok? Mas interessa aqui para nós mais aquilo que é voltado para o concurso público, ok? Sobretudo do TRE de São Paulo. A Lei 13.146 de 2015, ela entrou em vigor no dia 3 de janeiro de 2016. Portanto, ela teve um período aí de vacância, de vacácio. Despertou debates em vários setores da sociedade civil e também do setor público, haja vista que deu, evidentemente, uma série de direitos à pessoa com deficiência que antigamente não se falava nisso. Em decorrência dessas ideias, e por tratar-se de uma lei que tanto é federal como é nacional, nós podemos dizer que instituiu o regime jurídico brasileiro, também chamado aí de Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas é um regime jurídico que está dentro do sistema jurídico brasileiro. Então, vamos pensar assim, gente, o poder público, vai fazer aí algumas adequações à sua realidade em decorrência dessa lei, ok? Bem como vai alterar aí muitas regrinhas de natureza normativa em decorrência dessa lei que já alterou Código Civil, Estatuto da Cidade, CLT, ok? A lei é ampla, aborda vários pontos da vida cotidiana das pessoas com deficiência e se traduz em significativo avanço para a sociedade brasileira no caminhar aí para a verdadeira e efetiva inclusão, ok? Portanto, destaca-se aqui algumas coisas importantes, mas eu vou colocar 2 pontos antes de mais nada, Ou seja, primeiramente, o Código Civil Brasileiro e depois o Código de Processo Civil. Vamos pensar assim, foram revogados vários dispositivos voltados aí para a incapacidade civil absoluta das pessoas com deficiência, que era uma regra evidentemente antiga e que aí passou a ter essa nova conotação em decorrência desse estatuto, ok? Então, passando-se aí a referir-se unicamente à incapacidade relativa àqueles que por causa aí, claro, transitória ou também permanente, não podem aí exprimir sua vontade. Então, aqueles que eram incapazes do ponto de vista completo passaram a ser incapazes do ponto de vista relativo. Torna-se aí o eixo da incapacidade civil relativa o quanto a pessoa não pode exprimir sua vontade. Então, ficamos assim agora. Se não pode exprimir a vontade, a incapacidade existe ainda, mas ela é relativa. A regra para os maiores de 18 anos é a capacidade e a incapacidade ser, então, a exceção. Então, a regra é a seguinte, se já tem mais de 18 anos, é a capacidade. Ficamos com a incapacidade como sendo uma exceção. Então, participar da vida social e, consequentemente, da vida civil, que é importante. Há que se fazer parte aí, e é um direito de todos.
e não posso tirar isso também do deficiente. Casar, né, gente? Às vezes se divorciar, ser pai ou mãe, contratar, comprar, vender, adquirir, onerar patrimônio, fazer empréstimos, suceder aí em herança ou mesmo pleitear direitos aí na justiça. As pessoas com deficiência tiveram todas essas ascensões em decorrência aí da mudança do estatuto, né? Então as pessoas com deficiência ganham em autonomia jurídica, com um procedimento individualizado para reconhecimento dos limites da sua incapacidade, que será analisado caso a caso pelo juiz a partir de agora. A dificuldade de exprimir a vontade poderá ser constatada em um processo judicial mediante uma avaliação multidisciplinar, por meio, evidentemente, né, da chamada curatela. Lembrar vocês que a curatela é um instituto de direito civil que faz surgir a figura do representante da pessoa que, sendo maior de idade, por qualquer questão, seja ela mental ou até mesmo física, tem a necessidade da curatela. Lembrar que a curatela é representação na justiça, ou seja, para o menor eu terei tutor e para o maior eu terei curador quando for o caso. Pelo que vocês perceberam, a questão da curatela é para as pessoas que já tendo idade superior a 18 anos, ter alguma deficiência. Mas, com o estatuto da pessoa com deficiência, surge também a figura, né, minha gente, um instituto novo aí chamado de tomada de decisão apoiada. Ou seja, nós tínhamos somente a questão da curatela, ou da representação, agora nós temos a tomada de decisão apoiada. Ou seja, é necessário que a pessoa com deficiência tenha sua vontade respeitada, mas receba um apoio para tomar uma decisão, coisa do gênero. Dois importantes destaques nesse ponto. O abandono do termo interdição, previsto no artigo 1768 do Código Civil, que passa a ser chamado somente de procedimento de curatela. E também a evolução do sistema e a possibilidade de, na lei, né, autorizar-se aí o juiz determinar limites da extensão da incapacidade. Né? Pode ser mais ampla ou menos ampla, enfim, mas o juiz vai decidir também nesse caso, conforme a limitação ao poder de manifestar a vontade da pessoa. Ou seja, caso a caso, dependendo do nível, não é, da incapacidade, o juiz vai fazer, evidentemente, uma aferição se vai limitar ou vai, evidentemente, em alguns casos, estender um pouco mais a capacidade civil da pessoa. Há uma grande inovação aí na inserção do artigo 1783-A do Código Civil Brasileiro, criando o Instituto da Tomada de Decisão Apoiada, conforme eu já falei a vocês. Também por meio de procedimento judicial, a pessoa com deficiência elegerá duas outras pessoas de sua confiança que passarão oficialmente a poder apoiá-la em decisões na vida civil. Da mesma forma que no processo aí, né, de curatela, segundo o parágrafo 3º, antes de se pronunciar sobre o pedido de tomada de decisão apoiada, o juiz assistido por equipe multidisciplinar poderá, evidentemente, após a oitiva do Ministério Público, né, ouvir o MP, o juiz pessoalmente vai ouvir as pessoas que prestarão apoio à pessoa com deficiência. Então, vocês imaginem que vai ter o quê? A atuação do MP, que vai falar nos autos, mas também, pessoalmente, o juiz vai ouvir aquelas pessoas que se predispõem a apoiar a pessoa com deficiência. Portanto, são avanços. Ao lado desses dois pontos que eu acabei de fazer aqui a citação, não se pode também esconder uma coisa importante aí, que esse estatuto novo, né, traz uma verdadeira carta de direitos à pessoa com deficiência. E é, na verdade, a primeira vez que isso acontece no Brasil com essa força toda. Portanto, vamos aqui dizer que é uma carta de direitos à pessoa com deficiência. A lei em comento, nessa que eu estou falando, trata de vários temas enfrentados anteriormente em leis especiais, leis esparsas, como nós falamos, quando está espalhado aqui, acolá, e que agora concentram-se nesse diploma, minha gente. Portanto, uma coisa muito bem feita, muito bem elaborada. E nós vamos passar a tratar dele com calma, né? Porque essa parte que eu falei agora é uma introdução, mas já faz vocês entenderem um pouquinho das mudanças que esse estatuto trouxe. São várias mudanças, um pouco na CLT, um pouco no Código Civil, um pouco no Código de Processo Civil e algumas coisas de natureza mais autônoma. Mas vocês já têm condição de responder o nosso desafio. Nós perguntávamos no início desse módulo se os municípios também estão debaixo dessa lei. E pelo que vocês viram e ouviram na explicação que eu dei, está sim. Mas por que está? Porque tratar-se de uma lei que é federal e também é estadual, distrital e municipal, ou seja, ela vai atacar todos os entes da federação. Quando isso acontece, nós falamos que a lei é nacional, federal.
Portanto, a resposta do desafio é sim, por se tratar de lei federal nacional. Nem toda lei federal é nacional. Quando você pensa, por exemplo, no Estatuto do Servidor Público Civil da União, a Lei 8.112 de 90, também cai na sua prova. Chama-se aqui no edital de vocês de normas aplicáveis aos servidores públicos federais. Ok, é uma lei federal que não vale para servidor público estadual, municipal, distrital. Não, só para servidor federal. Agora, esse Estatuto da Pessoa com Deficiência, não. Ele se aplica tanto na esfera federal, como estadual, como também municipal. Então, respondendo aí o nosso desafio, respondemos que sim, por tratar-se de lei federal, que também é nacional, ok? Então, a título de revisão, quero comentar um pouquinho sobre a ampliação dos direitos da pessoa com deficiência. Uma pergunta mais genérica na prova, você deve procurar responder que esse Estatuto da Pessoa com Deficiência deu uma cobertura muito maior, né, aos direitos das pessoas com deficiência. Você deve responder também que esse Estatuto da Pessoa com Deficiência é também chamado hoje de Carta dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tudo certinho. E não esquecer que ele foi introduzindo alguns artigos novos ou até mesmo alterando alguns artigos no Código Civil, no Código de Processo Civil, também na CLT e, evidentemente, em algumas outras legislações menos conhecidas, mas também importantes à tratativa das pessoas com deficiência. Muito bem, depois dessa explicação aí que você teve desse módulo, que tal resolvermos um exercício? Vamos lá. De acordo com a Lei 13.146 de 2015, marque a alternativa correta. Letra A. O Estatuto da Pessoa com Deficiência provocou mudanças em várias leis, inclusive no Código Civil. Me parece que é essa, hein, gente? Vamos só ver as outras. O Estatuto da Pessoa com Deficiência provocou mudanças em várias leis, menos no Código Civil, então não é essa. O Estatuto da Pessoa com Deficiência restringiu os direitos. Não, esse não, né? Não pode ser porque ampliou. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é lei estadual, não, ela é lei federal e nacional, né, gente? Depois, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é lei municipal, claro que não, está errado também, é lei federal e nacional. Portanto, ficamos aqui com a alternativa A. Alternativa A, que diz que o Código Civil sofreu sim alterações aí pelo Estatuto. Portanto, o Estatuto provocou mudanças também no Código Civil, ok? É isso aí e até o próximo módulo. Muito bem, concurseiros, estamos aqui estudando o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lembre-se, é uma lei federal. Nesse módulo, nós vamos cuidar aqui de introduzir conhecimentos preliminares a respeito aí do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ok? Aspectos mais gerais do Estatuto. Para você, já um desafio. Para fins de aplicação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o que são barreiras tecnológicas? Pois é uma dúvida que você vai tirando aí durante a aula e daqui a pouquinho você responde sem nenhum problema. Ok. Muito bem, as disposições gerais da legislação lançam aí conceitos, regras de maneira ampla, de modo a criar entendimento mais genérico sobre a lei. É comum na legislação isso acontecer. Nós temos sempre as disposições preliminares, vão lançando conceitos, regrinhas mais básicas, campo de aplicação da legislação. Isso também vai acontecer no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Diz o artigo 1º o seguinte: é instituída aí a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. É chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência. É bom tomar cuidado com isso, porque a cartilha daquilo que é politicamente correto diz que é pessoa com deficiência. Então já foi pessoas portadoras de deficiência, pessoas portadoras de necessidades especiais, e houve aí algumas mudanças daquilo que politicamente é correto no chamamento dessas pessoas, e se definiu aí nesse sentido, ok? Então o Estatuto já está
politicamente bem adequado, ok? Estatuto da Pessoa com Deficiência. E é destinado a assegurar, promover em condições de igualdade o exercício dos direitos, também das liberdades fundamentais, não é, da pessoa com deficiência. Visando o que mesmo, gente? A sua inclusão social, a cidadania dela também. Então vai incluir aí o direito de votar, de ser eleito eventualmente. O artigo 2º vai conceituar a pessoa com deficiência. Então, vocês façam uma marquinha aí no seu caderno, uma folha, que estiver fazendo de anotação, que esse artigo 2º deve cair no concurso. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Então pode vir por esse caminho aí, tá, gente? Física, mental, intelectual ou sensorial. O qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir, não é, sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então eu vou dizer que a pessoa é com deficiência quando ela, avaliada com outras pessoas, ela tem algumas barreiras. A avaliação da pessoa, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará os impedimentos nas funções e na estrutura do corpo, os fatores socioambientais e também, claro, psicológicos e pessoais. Ok. Limitação no desempenho de atividade, conforme eu falava agora há pouco, é importante saber essa parte. E depois, a restrição de participação que ele vai ter na sua vida, evidentemente, social, na cidadania, etc. Diz o parágrafo 2º que o Poder Executivo, portanto, aqui vale para nós a Presidência da República, no âmbito estadual, o governo, ou no municipal, o prefeito, né? O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência, ou seja, ela há que ser avaliada. O artigo 3º vai trazer aí também alguns conceitos importantes e temas que estão sempre nos concursos e também na questão que envolve a pessoa com deficiência, que é a acessibilidade. Esse tema vai voltar para a tela depois, mas já vou agora dar o primeiro sinal dele. Para fins de aplicação desta lei, consideram-se, vamos ver aí, a acessibilidade, vai dizer o que é, possibilidade, condição de alcance para a utilização, com segurança e autonomia de espaços mobiliários e equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços de instalação abertos ao público, de uso público ou privado, e também de uso coletivo, tanto na zona urbana quanto na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, que nós temos que saber separar aqui. Então, o tema acesso vai acabar migrando para os municípios, para os estados, ficando também na órbita federal, mas com esse conceito, não importa se o imóvel é público ou é privado, vai ter que respeitar as regras de acessibilidade. Mais um conceito, barreiras, o que é isso? Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo e fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade e à liberdade de movimento e também de expressão, comunicação, acesso à informação, compreensão, circulação com segurança, entre outros, classificadas aí, evidentemente, em barreiras urbanísticas, né, que são aquelas existentes nas vias, nos espaços públicos, privados, evidentemente aberto ao público ou de uso coletivo, barreira arquitetônicas, aquelas existentes, evidentemente, nos edifícios públicos, também nos particulares, né, nos privados, barreiras nos transportes, que são aquelas existentes nos sistemas e meios de transportes, barreiras nas chamadas comunicações e informações, qualquer entrave, né, obstáculo, dificuldade for criada aí, atitude, comportamento que dificulte ou impossibilite aí a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistema de comunicação e tecnologia da informação, ou seja, em tese, a pessoa com deficiência tem que ter condições de acessar o WhatsApp, Facebook, ou seja, qualquer coisa que tiver essa natureza mais tecnológica. Por exemplo, né, esses dois que eu dei. Também barreiras
atitudinais, que são as mais difíceis de serem compreendidas, que é o que é isso, gente? Atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. São entraves sociais que são gerados a partir do comportamento de algumas pessoas, que sejam assim, atitudes que elas tomam que dificultam ou criam também barreiras para as pessoas com deficiência poder se expressar, eventualmente poder se colocar também do ponto de vista social, não é? Se enquadrar, também é considerado barreira. Isso é mais complicado porque diz respeito às atitudes que as pessoas tomam no dia a dia. Barreiras tecnológicas, as quais dificultam ou impedem aí o acesso às pessoas com deficiência às tecnologias, também pode ser considerado uma barreira. Então, essa pessoa que tem mobilidade reduzida, eu posso falar o quê, gente? De mobilidade, seja ela de coordenação motora ou de percepção, incluindo também, claro, o idoso, a mulher gestante, lactante, né? A pessoa que estiver numa condição especial, ela vai se enquadrar aí. Então, vale vários aspectos. Obesidade, quem tiver com criança de colo, pessoas que tiverem momentaneamente com dificuldade também de se locomover, tudo vai se encaixar aí. Vale lembrar aqui a vocês que cada desafio que nós lançamos aqui, eles são respondidos durante a aula. Você vai assistindo, vai anotando, daí a pouco você tem condição plena de responder ao nosso desafio. Nós lançamos um no comecinho desse módulo. Então a pergunta era, para fins de aplicação desse estatuto, né, o que são barreiras tecnológicas? Você tem condição de responder isso já, hein? Vamos ver. Então, respondendo ao nosso desafio, as que dificultam ou impedem o acesso à pessoa com deficiência. E aí não interessa se essa dificuldade é gerada porque a tecnologia não foi desenvolvida pensando na pessoa com deficiência, não importa se a parte final da tecnologia, que já é a apresentação dela ao consumidor final, não pensou na pessoa com deficiência, não interessa, é barreira tecnológica do mesmo jeito, ok? A título de revisão, eu quero falar um pouquinho sobre acessibilidade. Esse tema, acessibilidade, é muito discutido pelas pessoas que praticam o ativismo nesse setor, né, social, de tratar da pessoa com deficiência. São várias ONGs que atuam, há uma preocupação constante nesse sentido. Então, a acessibilidade aqui diz respeito, claro, a uma série de fatores, minha gente, seja o que for, para transitar em vias públicas, para poder entrar em prédios, seja público ou privado, seja também a questão da acessibilidade voltada para as tecnologias, não interessa, são vários assuntos. Portanto, o tema acessibilidade é um tema da moda e que pode cair na prova. Nós ficamos aqui falando dos incisos, né, dos artigos que tratam desse tema, mas eu recomendo vocês darem uma lidinha em casa ainda sobre isso, se apropriar um pouco dessa matéria com mais rigor, porque fatalmente deve cair na prova esse tema, acessibilidade. E nós vamos fazer exercício. Marque a incorreta com relação à avaliação da deficiência. Quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional, não é? De interdisciplinariedade e considerará. Então vamos ver aí. Os não, impedimentos nas funções e na estrutura do corpo. Então, pode ser essa. B, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Veja, são todas bem parecidas, hein, gente? A limitação no desempenho da atividade. Não esqueça que eu estou procurando a errada, hein? Beleza. A restrição de participação. Vejam, todas estão corretas, menos a A. Então, vocês depois deem uma lidinha em casa, no módulo que nós exploramos. Muito bem, é isso aí, vamos fazer mais aula em outro módulo. Muito bem, concurseiros, continuamos aqui estudando o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Trata-se de uma lei federal, 13.146, de 2015.
Nós temos alguns temas aqui a tratar, mas já vimos alguns, conceituamos, vimos os aspectos mais gerais e no último módulo falamos um pouquinho sobre acessibilidade especialmente. Aqui nesse módulo vamos tratar da igualdade, né? Da não discriminação, do atendimento prioritário, claro, sempre voltado aí à pessoa com deficiência. É um tema que vai tratar da inclusão, né, o tempo todo da pessoa com deficiência e da proibição de discriminar. Claro, as sociedades mais evoluídas não têm muitos problemas dessa natureza, porque não discriminam a pessoa com deficiência, não fazem um tratamento desigual a elas, evidentemente, e respeitam o que nós chamamos de isonomia, tratamento igual para os iguais, desigual para os desiguais, na medida em que vão se desigualando. Aqui no caso, né, do Estatuto, coloca-se mesmo como uma lei de imposição às pessoas aqui no Brasil, porque nós temos ainda, claro, muitos problemas voltados aí a desrespeitar as pessoas com deficiência. Quero lançar um desafio para você já nesse primeiro momento. A capacidade civil da pessoa poderá ser afetada pela deficiência? Interrogação. Já já você responde isso aí para nós, ok? Muito bem. O Estatuto cuidou de lançar conceitos a fim de proteger a igualdade, proibir discriminação, garantir atendimento prioritário, né, da pessoa com deficiência. Então, aqui no artigo 4º, diz que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades, não é? Isso, claro, quando comparado com as demais pessoas. Não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Ok? Então, igualdade sem discriminação. O artigo 5º diz que a pessoa com deficiência será protegida. De toda forma, gente, seja o que for, negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão, tratamento desumano ou degradante. É meio que uma cópia da Constituição Federal que proíbe tratamento desumano, degradante a toda e qualquer pessoa, e aqui também tratou da pessoa com deficiência. O parágrafo único diz que para os fins de proteção mencionada no caput desse artigo, são considerados aí especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher, o idoso com deficiência, ok? Então tem essa listinha aí que é tratado como vulnerável se tiver deficiência. O artigo 6º diz que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, ou seja, o fator de ser deficiente não retira dela a capacidade civil, inclusive para casar-se, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer direito de decidir sobre o número de filhos, ter acesso a informações adequadas sobre reprodução, planejamento, conservar sua família, sendo vedada aí a esterilização compulsória da pessoa com deficiência, exercer o direito também à família, à convivência familiar e comunitária, direitos que já são comuns a todas as pessoas. Também exercer direito aí à guarda, tutela, curatela e adoção, que está voltado mais a filhos, né? E também adotar, se achar por bem adotar, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Portanto, perceba-se aí que o Estatuto da Pessoa com Deficiência tratou de colocar no seu texto regras que já são comuns e usuais no dia a dia, mas que se quer frisar e proteger a pessoa com deficiência. Seja o que for, para casar, se quiser ter filhos, né, planejar a sua família, e também garantiu aí o direito de adotar filhos, evidentemente exercer curatela, tutela, o que for, direitos que são comuns a todas as pessoas. Portanto, não restringiu a capacidade civil. O artigo 7º diz que é dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou violência aos direitos da pessoa com deficiência. Ou seja, levar ao conhecimento das autoridades quando estiver, não é, ali na sua percepção, alguma pessoa com deficiência sofrendo aí ameaça aos seus direitos ou mesmo violação dos seus direitos. O parágrafo único diz que se no exercício de suas funções os juízes, os tribunais tiverem conhecimento de fatos que caracterizem as violações previstas nessa lei, deve remeter peças ao Ministério Público, não é, ao MP, para as providências cabíveis. Não é demais lembrar aqui a vocês que o Ministério Público funciona também aí como curador nesses casos. Então, o MP será informado para que as providências sejam tomadas a garantir a manutenção dos direitos da pessoa com deficiência e observância dos artigos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nos termos do artigo 9º,
A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de... Então, um atendimento prioritário seria o quê, gente? Atender antes de atender os demais, ou seja, dar prioridade. Proteção, socorro em quaisquer circunstâncias. Então, proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Pessoa com deficiência. Há atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público, ok? Tem prioridade. Disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas, tá bem? É um direito. Disponibilização de pontos de parada, estações, terminais, acessíveis e transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque, também no desembarque. Isso você já vai ver por aí, quem estiver morando em cidade grande já deve ter visto que ônibus, também os que estiverem mais na capital, onde tiver metrô ou trem, há ali reserva para a pessoa com deficiência acessar os trens e os metrôs. O objetivo é cumprir, claro, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Também acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis. Em alguns casos, o braille, né, para as pessoas que têm dificuldades de enxergar ou que são cegos mesmo, e também, em outros casos, para a pessoa se segurar, se ela é portadora de necessidade especial. Então, tudo isso faz parte do Estatuto hoje. Recebimento de restituição de imposto de renda, também está garantido. Tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessado em todos os atos e diligências, ou seja, sempre priorizar a pessoa com deficiência também que está fazendo uso da justiça. Nos serviços de emergência, público ou privado, prioridade conferida por essa lei é condicionada a protocolos de atendimento médico. Ou seja, os direitos que são dados à pessoa com deficiência, quando tratar-se de atendimentos médicos, enfim, deve seguir o protocolo também. Regras, porque vejam, nós podemos ter muitas pessoas com deficiência fazendo uso da atividade médica em hospitais também, e é necessário cumprir esse protocolo, minimamente separar quem é com deficiência, quem também não tem deficiência, priorizar quem tem deficiência, mas respeitar o protocolo médico. Respeitar o protocolo médico são as regras de atendimentos estabelecidas pelo médico e pela medicina. Muito bem, depois de tudo isso que nós já vimos, você tem plenas condições de responder ao desafio que eu lancei no começo desse módulo. A pergunta era, a capacidade civil da pessoa com deficiência poderá ser afetada? E aí a pergunta foi lançada, você tem condição de responder. Por força do artigo 6º, né, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a resposta é, a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. De modo que, mesmo tendo deficiência, ela pode se casar, adotar filhos, planejar a família. Lembram? Então, a capacidade civil dela está mantida, portanto, ok? A título de revisão aqui do que nós já vimos, eu quero conversar um pouquinho mais sobre prioridade no atendimento, ok? Ou seja, atendimento prioritário. As regras da prioridade existem, estão previstas no Estatuto, mas há que se considerar aqui que há que se respeitar também o protocolo médico, regras estabelecidas pela medicina na hora do atendimento em instituições de saúde, seja ela o que for, público ou privado. Então, separamos aqui da seguinte forma, ok? Tem prioridade? Sim, tem prioridade, mas há que se respeitar o protocolo médico do atendimento. O médico pode entender, por exemplo, que uma pessoa que está, vamos assim dizer, infartando, deve ser atendida primeiro do que aquela que está bem, mas que tem uma deficiência. Então, se o protocolo médico assim determina, há que se cumprir o protocolo médico e atender primeiro a pessoa que está infartando, ok? Mas, se não tem ninguém em condições assim, né, com parada, etc., então vamos atender prioritariamente as pessoas com deficiência. É mais ou menos assim que prevê o protocolo. Para efeito de prova, qual é a ideia? Pessoa com deficiência tem prioridade, desde que se respeite o protocolo médico, que são as regras da medicina. Muito bem, agora sim vamos fazer um exercício. Marque a alternativa correta no que se refere às finalidades do atendimento prioritário à pessoa com deficiência.
Aí a letra A diz, proteção e socorro em circunstâncias especiais. Muito bem. Proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Muito bem. Proteção e socorro, mas apenas se tratar de deficiente idoso. Essa ficou bem ruinzinha, não deve ser essa. Apenas socorro em situação de urgência. Também não. Tem direito aí a mais que isso. Portanto, voltamos aí a avaliar. Temos a letra A dizendo proteção e socorro em circunstâncias especiais e B, proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. A mais razoável mesmo é a letra B. Essa é a resposta. Porque não há necessidade de circunstância especial, nada. Não há que se falar aqui em mera situação de urgência. Não é? Ele tem direito ao atendimento médico em qualquer circunstância e a prioridade é que se respeitar. Sempre levar em conta que respeita-se o protocolo médico, aquelas regras básicas da medicina que leva-se em conta. Claro, não tem nessas circunstâncias, claro que a prioridade é a regra para a pessoa com deficiência, ok? É isso aí, vamos para mais um módulo já já. Muito bem, concurseiros, estamos aqui estudando para o concurso TRE de São Paulo, uma matéria legal chamada Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ampliou os direitos da pessoa com deficiência, revogou alguns artigos do Código Civil, do Código de Processo Civil, da CLT, inclusive questões de natureza criminal também, do Código Penal, com o objetivo de dar mais direitos às pessoas com deficiência. Nesse módulo, eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito, minha gente, de pontos do Estatuto que se refere aí a direitos fundamentais da pessoa com deficiência. É uma regra que já existe também na Constituição Federal, lá no artigo 5º da Constituição temos muitos direitos individuais e coletivos que faz também parte dos direitos fundamentais e, como vocês já perceberam aí em módulos anteriores, o Estatuto da Pessoa com Deficiência enfatizou muitos pontos, não é? Talvez com o objetivo de gerar um efeito mais psicossocial para as pessoas que lidam com o trabalhador portador de deficiência, ou mesmo que não seja trabalhador, alguém que tem deficiência. Para você já um desafio. Pessoa com deficiência poderá ser obrigada a se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, ou seja, ela pode ser compulsoriamente obrigado a fazer aí uma intervenção cirúrgica ou mesmo clínica? Interrogação. Fica aí com a dúvida, você vai tirando aí durante a aula, evidentemente, essa dúvida. Já de pronto, deixar claro para vocês que as pessoas com deficiência passaram a ser tratadas nos níveis próximos, para não dizer iguais, às pessoas que não têm nenhuma deficiência. E somente quando houver necessidade de dar mais direito à pessoa em decorrência da necessidade que ela tem, é que o Estatuto cuidou de colocá-la numa condição, digamos assim, mais prioritária. Quando não, ela é tratada nos mesmos moldes de qualquer pessoa. Bom, esses direitos que estão previstos aqui no Estatuto, como eu já dizia a vocês, eles vão se aproximar, né, dos mandamentos constitucionais sobre o tema, né, que também a Constituição trata da pessoa com deficiência, mas vai tratar de maneira mais específica, mais direta. O artigo 10 diz o seguinte: compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a sua vida. Como você vai prestar concurso para o tribunal, você tem que saber que você vai pertencer ao poder público, fazer parte do corpo da administração pública. E você deve fazer valer o artigo 10 também desse estatuto. Ou seja, o Estado deve trabalhar, atuar, para que a pessoa com deficiência receba um tratamento digno em toda a sua existência. Por força do parágrafo único, em situação aí de risco, emergência, estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para a sua proteção
e segurança, ok? Situação de estresse, não é, em que está rolando aí uma situação mais de estresse, é necessário que o poder público trate a pessoa com deficiência como pessoa vulnerável, ou seja, aquela que está mais suscetível a qualquer tipo de ataques aí em situações de estresse. Né? O artigo 11 diz que a pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica. Olha aí, vai lembrando do nosso desafio. Então, não podem obrigá-las aí a fazerem cirurgias ou mesmo comparecer a clínicas, tratamento ou institucionalização forçada também não pode, portanto, tomar cuidado com isso. Algumas pessoas fazem uso do seu próprio senso para determinar a internação de algumas pessoas, às vezes porque são pessoas que são usuárias de entorpecentes ou porque são pessoas que são tomadas pelo álcool e também confundem de ter que internar a pessoa com deficiência compulsoriamente, como já se faz em alguns casos com esses dois que eu citei aí. Então não pode se confundir as coisas. Pessoas com deficiência são pessoas que têm algumas necessidades de natureza mais especial. Pessoas que são, evidentemente, vítima de algum vício, não é? Como álcool ou mesmo drogas, o outro tratamento se dá, ok? Então não se pode obrigar nem na cirurgia, nem no tratamento clínico e nem tampouco forçá-la a esses tratamentos. Por força do parágrafo único, o consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela, que lembra quando ela está sendo representada por alguém, poderá ser suprido na forma da lei. Portanto, se ela evidentemente não quer autorizar o curador a fazer alguma coisa, é possível suprir esse consentimento. Às vezes falamos isso porque, dependendo da deficiência da pessoa, ela não consegue expressar sua vontade. Como, por exemplo, a deficiência de natureza mais mental causa esse problema. O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável para a realização do tratamento. Ou seja, precisa querer, ok? Que tratamento é esse, gente? Tratamento em hospitais. Então, tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa também científica. Notem que a legislação vigente está dando um tratamento nesse momento, até porque nem poderia, nem teria por que ser diferente, das pessoas comuns, também agora as pessoas que são com deficiência, delas terem o direito de decidir se elas eventualmente querem ou não querem submeter-se não somente a tratamento, mas também a serem utilizadas para pesquisa, o que for. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha, né? E, claro, a aceitação dela mesma. E também ambiente acessível e inclusivo, evidentemente, que dê igualdade de oportunidades àquelas pessoas que também não têm deficiência. Então, o ambiente de trabalho também deve ter elevador adequado, rampa de acesso quando for o caso, de modo que a pessoa com deficiência possa receber um tratamento igualitário àquelas pessoas que não têm deficiência. Nós estamos chamando isso aí atualmente, nesse setor, né, de estatuto da pessoa com deficiência, de ambiente inclusivo. Ok, então aquele ambiente que, ao invés de excluir os deficientes, realiza a inclusão. O parágrafo 1º diz que as pessoas jurídicas de direito público, então União, Estado, Município, DF, e também as PJs de direito privado, aí é uma gama enorme de empresas que tem aí pelo Brasil afora, não é? Ou de qualquer natureza, que não seja de direito público ou privado, mas sejam aquelas de natureza mais mista, como é o caso das ONGs, como é o caso da empresa pública ou economia mista, enfim, não importa. Qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos também. Então isso vale para quem? Banco do Brasil, Caixa, OCIPS, OS, Sistema S, vale, claro, para as pessoas de direito público, que eu já falei, deve criar aí o ambiente sempre inclusivo. O parágrafo 2º diz que as pessoas com deficiência têm direito em igualdade de oportunidades com as demais pessoas e condições justas, né, favoráveis ao trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor também. O parágrafo 3º diz que é vedada a restrição ao trabalho da pessoa com qualquer deficiência, né? Evidentemente, quando se fala assim, quer dizer, não pode discriminar em razão de suas condições, não é?
inclusive nas etapas de recrutamento e seleção, aquelas dinâmicas de grupo que se faz, qualquer maneira que se utilize como critério empresarial para a contratação das pessoas, não pode discriminar ela, ok? E também no momento de fazer os chamados exames, né, admissionais aí de natureza periódica, que é para permanecer no emprego ou ter ascensão profissional, lembra as promoções que a pessoa vai ter, é necessário que os exames que se vai realizar não traga, evidentemente, qualquer obstáculo para a pessoa que tem algum tipo de deficiência, não é? Isso vale para poder obter a característica, né, máxima para promover ou para manter a pessoa no emprego, bem como a exigência de aptidão plena. Percebam que dentro de uma empresa, a pessoa com deficiência ela não pode sofrer nenhum tipo de tratamento discriminatório ou restrição, inclusive no tocante às suas promoções, aquilo que evidentemente gera, não é, uma ascensão profissional dentro de qualquer ambiente de trabalho. Então as pessoas com deficiência têm direito à participação, ao acesso aos cursos, treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoções, bonificações, incentivos profissionais oferecidos pelo empregador, que é o patrão, né, em igualdade de oportunidade com os demais empregados. Por força do parágrafo 5º, é garantida aos trabalhadores com deficiência a acessibilidade, claro, a esses cursos, né, de formação, de capacitação também. Você não dá direito de fazer o curso, mas ele é cadeirante, não tem rampa de acesso lá. Como é que ele vai? Né? Ele é cadeirante. Como é que ele vai acessar um prédio de muitos andares? Portanto, não basta oferecer o curso, etc. Precisa oferecer também as condições para ele acessar. Diz o artigo 35, é finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições de acesso, de permanência também, né, das pessoas com deficiência em campo de trabalho. Por força do parágrafo único, os programas de estímulo ao empreendedorismo e ao trabalho autônomo, incluindo inclusive o cooperativismo, trabalho em cooperativa, não é? E também o associativismo, que são em associações. Esses dois que eu acabei de dizer devem ter em seus estatutos, né, previsão, né, de admitir as pessoas portadoras de algum tipo de necessidade, que é chamado pessoa com deficiência, ok? E, claro, disponibilizar, inclusive, linhas de créditos quando for necessário para isso acontecer. Diz o artigo 37, que também constitui modo de inclusão às pessoas com deficiência no trabalho, a colocação competitiva em igualdade de oportunidades com as demais pessoas nos termos da legislação trabalhista, previdenciária, né, na qual deve ter aí atendidas essas regras de acessibilidade, fornecimento de recursos tecnológicos para que isso possa acontecer, seja o que for, tecnologia assistida, adaptação razoável ao ambiente de trabalho. Então, vocês percebem que o objetivo é sempre tratar a pessoa deficiente como uma pessoa normal, entende? Só dar a ela mais direitos ou fazer uma flexibilização aí, quando evidentemente houver compatibilidade com a deficiência que ela é portadora. O parágrafo único diz que a colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho com apoio, observado as seguintes diretrizes: prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior dificuldade de inserção no campo de trabalho, então vai ser apoiada. Provisão de suportes individualizados, quer dizer, provisão é como se vocês imaginassem o preenchimento do que está faltando, ok? Ajudá-la mesmo. De suportes individualizados que atendam às necessidades específicas da pessoa com deficiência, inclusive disponibilização de recursos e tecnologia assistiva, né, de agentes, facilitadores e de apoio também no ambiente de trabalho. Então, essa tecnologia assistiva seria a tecnologia que ajuda a pessoa com deficiência, ok? Respeito aí ao perfil vocacional, o interesse da pessoa com deficiência, né? Evidentemente que está recebendo algum apoio, portanto apoiada, oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores com vistas aí à definição de estratégia de inclusão e de superação às barreiras, inclusive atitudinais. Lembram? Aquelas pessoas que têm um comportamento tal que provoca na pessoa com deficiência uma inibição, seja o que for, inclusive no ambiente de trabalho, a pessoa se sente inibida, mal, seja
freada pelas atitudes que as demais tomam. Realização de avaliações periódicas, ainda leva-se em conta aqui as políticas que vão articular, né, elas devem conversar entre si, as pessoas que estão envolvidas no programa. É o que nós chamamos aí de articulação intersetorial das políticas públicas, possibilidade de participação em organizações da sociedade civil, que nós chamamos de ONGs, sem nenhum problema. Bem, a entidade contratada para a realização de processo seletivo público ou privado para cargo, função ou emprego, está obrigada aí à observância do disposto nessa lei, nessa legislação, ok? É claro, sem prejuízo de outras normas de acessibilidade vigente. É claro que isso é importante, a pessoa com deficiência, ela vai ter direito também de prestar concursos, né, gente? Ou de acessar aí uma empresa privada também, mas é necessário que ela seja avaliada. E avaliar é ver se a deficiência que ela é portadora se permite ela exercer aquela função, né? Aquele cargo público, quando for o caso. Então, essa aferição é feita por médicos, normalmente. E agora você já tem condições de responder ao nosso desafio. A pessoa com deficiência poderá ser obrigada a submeter-se aí compulsoriamente a intervenções, seja elas cirúrgicas ou clínicas? A resposta ao desafio vai ser dada agora. Nos termos do artigo 11, né, do Estatuto, a pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a submeter-se a intervenção clínica ou cirúrgica, ok? Tem uma natureza compulsória, né, de obrigar a pessoa a passar por aquela intervenção de natureza clínica ou cirúrgica. Quero fazer um comentário breve aqui, a título de revisão, sobre aquelas garantias que o poder público deve fazer aí para cumprir o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E, claro, por conseguinte, né, beneficiar a pessoa com deficiência. Lembram? Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida, ok? Então, não existe que se falar aqui em meia-vida, 30 anos, 40 anos, o deficiente já idoso, não importa. A regra é que ele deve garantir, né, portanto, ele aqui é o poder público, dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida dela. Existem regras legais sobre o tema, sobretudo uma lei que trata do LOAS. O LOAS é uma lei orgânica da assistência social. Ela vai também abraçar a pessoa que for deficiente e garantir, inclusive, um salário mínimo para a pessoa. Isso tem uma relação direta com essa parte, não é, de que o poder público deve garantir a dignidade da pessoa com deficiência, dela não ter que pedir esmolas para sobreviver, ok? Vamos fazer exercício? A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho com apoio, observadas as seguintes diretrizes, exceto. Quando eu coloco exceto, é sinal que nós queremos a errada, né, gente? Realização de avaliações periódicas, não é porque está certa. Articulação intersetorial das políticas públicas, também está corretíssima. Proibição de participação em organizações de sociedade civil, está errada, é claro que ele pode participar. E letra D de dado, possibilidade de participar de organizações de sociedade civil. Então também não vamos marcar essa porque nós queremos a errada. E a errada é a letra C. E até uma próxima.